Experiência, 1, 2. Experiência, 1, 2. Boa tarde, que bom que você veio. Estamos chegando hoje ao final do nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. São 16 capítulos, é uma carta considerada uma carta longa, uma carta grande, mas que traz muito conhecimento. Creio que essa caminhada aos Romanos, para cada um de nós, foi uma bênção. Eu particularmente tenho aprendido muito e espero que você também tenha podido aprender com a carta aos Romanos. Hoje nós encerraremos este ciclo, que Deus possa nos abençoar. Você internauta que está nos assistindo, que Deus também lhe abençoe com este estudo e que você possa utilizar a palavra de Deus para a honra e glória do santo nome dele. Convido aos irmãos para nós lermos o Salmo 99. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Vamos ler o Salmo 99. Vamos ler de forma responsiva. Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo.
Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamava ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Todos, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Deus Trino, Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua palavra. Cremos que assim como o Senhor foi com Abraão, Isaque e Jacó, foi com o povo de Israel, assim o Senhor também é conosco. Assim o Senhor quer nos ministrar, assim o Senhor também quer nos ensinar, para que possamos andar sobre essa terra, glorificando e santificando o Teu santo nome, proclamando nas nações que o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, o único que merece ser adorado e entronizado. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos como igreja para poder estudar a Tua palavra. Sê conosco, Senhor, nessa noite, esteja, Senhor, conosco, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra revelada, aquilo que o Senhor quis mostrar a nós, que nós possamos, Senhor, guiados pelo Teu Santo Espírito, estarmos prontos a entender o que o Senhor requer de nós. Senhor, se conosco nessa noite, com o professor e com todos nós, que nós possamos honrar-Te, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, chamaram aqui o irmão Jonas, que ministrará um louvor ao nosso Deus. Boa noite, vamos ficar em pé, cantarmos as duas únicas estrofes do hino 135, Mais de Cristo. 135. Mais de Cristo eu quero ser, seu ensino receber, ver a sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de formoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ver, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Poder sentar, meus irmãos, a gente já abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. A gente vai ler todo o capítulo que iremos estudar nessa noite. Romanos, capítulo 16. Vamos ler de forma alternada e aí todos poderão acompanhar o texto bíblico. A partir do capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar,
porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou para vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai a Félix, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Cínero, Flogante, Hermes, Pátrocles, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, porque agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Todos. Ao Deus único e sábio seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, tem alguns nomes aqui que são difíceis, não são nomes comuns, né? A gente até pensa que é uma palavra grande, né? Vamos dizer um palavrão, né? Uma palavra grande, os nomes diferentes. Mas a gente vai aprender quem são eles. O nosso professor vai nos dar a luz, né? Vou chamar o nosso professor aqui, e hoje nós temos a honra de ter o Marcos conosco. Marcos, vem fazer uma oração. A gente sempre tem, por hábito, convida um dos alunos a vir orar pelo professor. Nos dê a honra de orar pelo professor, que o Espírito Santo esteja iluminando a vida dele. Senhor nosso Pai, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, reunidos como irmãos na Tua casa, Senhor. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, a razão pela qual podemos estar aqui nesta noite. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, de conhecermos o verdadeiro
verdadeiro evangelho através da instrumentalidade do teu servo, Senhor. Que nessa tarde, como sempre tenho feito, como quando o reverendo Antônio José, Senhor, abre a sua boca, que teu Espírito possa falar através do teu servo. Amém. Pois sabemos que ele é um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Amém. Abençoa as nossas mentes também, que possamos, Senhor, aprender mais e mais da tua palavra. Amém. Santo Jesus, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Agradecemos a oração piedosa, abençoadora, Marco, e que alegria estarmos juntos na casa de Deus, né? Que bênção. O prefeito Maurício, lá para abril, março, abril, começou conosco. O Senhor, a possibilidade de estarmos aqui abordando o livro de Romanos. Ele falou aqui, conversar com o conselho, se teria a anuência, o assentimento do conselho, né? A chancela do conselho, para estudarmos a carta aos Romanos, de forma que nós estamos estudando a carta aos Romanos desde abril e maio, então já se vão quase 7 meses que nós estamos estudando. São 16 capítulos, 4 por semana, então são 4 meses, mas só que muitas vezes os capítulos eram grandes, tínhamos que fazer a abordagem mais de uma semana. Então, diante da relevância do assunto, as perícopes, não dava para abordar todo o texto. Eu comecei a acelerar e fazer unidades de todos os capítulos, e umas 4 semanas para cá, tendo em vista que o tempo era breve, percebi que o tempo era conciso, não teríamos tempo mais para tratar o assunto mais detalhadamente. Mas de qualquer forma foi uma bênção muito grande. Passamos uns 6 meses, pelo menos, estudando a carta aos Romanos. E eu digo a vocês de todo o meu coração, eu sou um amante da Bíblia, da Palavra de Deus, da leitura, da teologia. E eu digo a vocês, a igreja precisa conhecer mais a carta aos Romanos. O cristianismo precisa conhecer mais profundamente a Bíblia Sagrada. E as pessoas leem mais textos mais degustáveis, textos mais palatáveis, né? As pessoas gostam de ler salmos, textos assim, né? Aquelas caixinhas de promessas, leem aqueles versículos. A carta aos Romanos é um texto muito doutrinário, então as igrejas não leem. Poucos se lê Romanos, mas quando lemos a carta aos Romanos, nós vemos a compreensão de Paulo da vida, do mundo, da sociedade, das pessoas. Então, a carta aos Romanos eu acho que é condição sine qua non para conhecer melhor o plano de Deus. Os grandes reformadores, como Calvino, Lutero e os demais, diziam que se nós tivéssemos tão somente 2 livros da Bíblia, o Evangelho de João e a carta aos Romanos, já teríamos compreensão total do plano de Deus para as nossas vidas e a compreensão, uma visão mais lógica, racional e sistemática do plano de Deus para a história, e para cada um de nós. Então, tamanha a relevância do Evangelho de João, dentre os 4 Evangelhos, e a carta aos Romanos para todo o Novo Testamento, já que as principais doutrinas da teologia, as chamadas as doutrinas da graça, nós as encontramos de forma tão clara e elucidativa na missiva do apóstolo São Paulo aos Romanos. Então, eu coloquei, já que sou eu quem faço os textos, eu sempre coloco o meu nome menor, porque a importância não está no meu nome, está na carta. Então, se eu pudesse, colocava a letra 9, bem pequenininha, para ninguém perceber. Porque o importante não é o pregador, o importante é a pregação. O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Eu sei que nem sempre se vê isso, né? Os pastores gostam de visibilidade, né? As pessoas já não querem ser mais chamadas de pastores, querem ser chamados de bispos, de apóstolos, de arcanjos. Já existem alguns arcanjos aí, pessoas se declarando arcanjos. Ninguém sabe até onde vai a vaidade, a fogueira das vaidades, né? Ou seja, as pessoas gostam de culto à personalidade. Então nós não estamos terminando, pela graça de Deus, a carta aos Romanos. E o apóstolo São Paulo, quando eu leio, sabe que a gente começa, quando lemos o autor e começamos a estudar cada vez mais profundamente o autor, nós começamos a familiarizar-nos com eles, e parece a ser até mesmo parceiros, irmãos. E esse período todo caminhando com Paulo, caminhando com a carta de Paulo, e lendo tanto sobre ele, lendo tanto livros de teologia em português, inglês e outras línguas sobre o assunto para falar para vocês. Eu não chego aqui e bate pronto, não, à la volonté, como diz em francês, não coisa frouxa, solta aí, não. Eu venho falar com vocês, já estudei muito, muito.
português e outras línguas para poder preparar um assunto para vocês. Quando eu venho aqui, eu já venho sabendo o que diz todos os autores, principais autores do mundo sobre o assunto. Eu venho aqui para dizer abobrinha, qualquer coisa para vocês. Então, queridos, que bom. Então, estamos terminando a carta aos Romanos. E quando a gente chega na carta aos Romanos, no final da carta, você vai perceber muita coisa do que Paulo escreveu. Porque no final da carta aos Romanos, Paulo vai lembrar de pessoas que nós vamos perceber em Paulo. Eu sempre digo quando falo de Paulo, as pessoas têm às vezes caricaturas de Paulo, né? Nós caricaturamos as pessoas. Quando nós conhecemos, a gente dizia: eu pensei que você era uma pessoa muito esquisita, muito árida. Depois que eu te conheci, ou quem eu conheci, eu vejo que você é uma pessoa tão agradável, né? Por quê? Porque nós passamos a conhecer a pessoa, né? A gente começa mais a admirá-la mais profundamente. Assim Paulo, quando você começa a conhecer Paulo, você diz: não, eu pensei que Paulo era uma pessoa árida, como alguns pregam, que Paulo era machista. Já vi até uma certa pessoa falar para mim que Paulo era fascista. Mas não havia fascismo no primeiro século. O fascismo foi um movimento de ideologia de esquerda, se bem que a turma da esquerda parece que não sabe disso, pensa que o fascismo é um movimento de direita. O fascismo nasceu na Itália, na década de 30, né? E era um movimento de esquerda. Então, Paulo era fascista. Eu não entendo isso, nem ideologicamente, nem politicamente podemos chamar de Paulo, adotar Paulo como fascista. Mas são esses clichês que as pessoas usam, via de regra, para adjetivar o outro ou para pejorativamente condenar o próximo. Aí diz: fulano é nazifascista. Se perguntar o que é um nazifascista, ele mesmo não sabe adjetivar nem conotar, mas ele quer pejorativamente condenar o próximo e o chama de fascista. Então, mas vamos para o assunto de hoje, vamos crescer juntos. Então, nós vimos que Paulo tratou. Vamos lembrar, ainda que de uma forma bem concisa e lacônica, o que aprendemos? Vamos? O que é que Paulo falou no primeiro capítulo? Vocês lembram? Paulo primeiro se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos irmãos de Roma. E Paulo começa a falar das suas credenciais para o apostolado. E Paulo chega em Romanos capítulo 1, 16 e 17, que é o versículo central, Romanos capítulo 1, e Paulo fala que não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas por que Paulo está tratando disso? Porque Paulo estava escrevendo para uma cidade que cheirava poder, que representava o poder, que era o poder romano. Roma foi o mais longo império que o mundo conheceu até hoje. Houve vários impérios que dominaram o mundo: Império Babilônico, Império Persa, Império Medo, mas foram impérios que duraram no máximo 100 anos. O Império Macedônico durou tão pouco tempo que Alexandre Magno morreu precocemente de febre amarela, aos 31 anos de idade, muito jovem, e o seu império foi dividido para os 4 generais deles, que foram chamados Ptolomeus, né? Mas durou tão pouco tempo, não perdurou. Então esses impérios foram impérios muito concisos, Império Lacônico, bem lacônicos, Império Babilônico, Medo, Persa, mas o império que mais durou no mundo, que mais governou o mundo, foi o Império Romano, que governou o mundo por cerca de 600 anos, desde Pompeu, por volta do ano 180 a.C., até o ano 476 depois de Cristo, quando o Império Romano cai nas mãos de Clóvis, rei dos bárbaros, rei dos francos. Então foi um período muito longo de governo e domínio. Então foi o império que demonstrou o poder, que era chamado naquela época a Pax Romana, com X, né? A Pax Romana, dizendo que Roma tinha o poder de impor a paz romana aos povos através de suas legiões, de seus soldados. O mundo temia as legiões romanas, então o mundo impôs a Pax Romana sobre os povos, o Império Romano. E Paulo fala de outro poder: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. E Paulo usa uma palavra que vocês conhecem. A palavra poder no original grego é dinamis, que de origem é a palavra dinamite. Então o Evangelho é dinamis de Deus, é poder de Deus. Então Paulo trata disso no primeiro capítulo de Romanos. Ele começa dizendo que há um poder maior do que o poder de Roma, do que as legiões romanas, que era o poder do Evangelho. Interessante. Capítulo 2, Paulo vai tratar dos judeus, e ele começa tratando da compreensão judaica. O judaísmo passava um crivo muito forte do julgamento aos demais povos. Ó tu que se chama judeu,
começa Paulo dizendo, que julgas os demais, não penses que Deus também não vai julgar a ti. E Paulo faz uma análise do judaísmo e da lei. O capítulo 3, Paulo coloca todo mundo debaixo da mesma condição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. O capítulo 4, Paulo vai tratar da salvação pela fé, usando como protótipo, como paradigma, o exemplo de Abraão, que Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça, e ele diz que Abraão esperou contra a esperança para ser pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, e sem de forma nenhuma duvidar da promessa, mas esperando, porque sabendo que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, 16 a 21. Capítulo 5, São Paulo vai tratar da justificação pela fé. Em princípio dizendo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então Paulo coloca como pré-condição de paz com Deus o fato de ser justificado. Então a verdadeira paz promana e emana e demanda de Deus. A verdadeira paz vem da fé, né? Vem da fé que você tem no Senhor, essa fé que te justifica. E Paulo vai mostrar a justificação pela fé, que nós não somos justos, Deus nos declara justos. Isso é muito importante entender isso. Não há um justo sequer, mesmo entre os nascidos de novo. Nós não somos justos, Deus nos declarou justos pelo sangue de Cristo. Deus imputou a justiça dele em seu Filho. Se você entender isso, é tremendo, isso é fantástico, isso é maravilhoso em termos teológicos. Deus declarou você justo, nem antes da fé, nem antes de nascer de novo, ou depois você vai ser justo. Nem eu sou, nem ninguém é. Mesmo quando nasceu de novo, Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero esse faço. Eu consinto que o pecado habita em mim. É Paulo dizendo em Romanos capítulo 7. Ou seja, essa é a condição que todos nós vivemos no dia a dia. Então Deus nos declarou justos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus imputou a sua justiça em sua vida e minha vida através do sangue de Cristo. Como é que você tem certeza de salvação? Você tem certeza da salvação porque você crê que Jesus no Calvário pagou a culpa por você e por mim. Pagou todos os seus pecados passados, presentes e futuros pelo seu sangue. O sangue de Cristo nos foi imputado como justiça. Que muitas vezes estamos preocupados, cada um de nós, preocupados com nossas ações, nossas obras. Mas ninguém vai ser justificado dentro de Deus pelas obras da lei, né? Não há meritocracia. Interessante é que o apóstolo São Paulo diz isso, uma coisa interessante. Estou tratando com vocês, fazendo análise teológica. Lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, Isaías diz que todos nós somos como imundo, Isaías dizendo, e dizendo que as nossas melhores justiças são para Deus trapos de imundícia. E a linguagem no original hebraico, trapos de imundícia eram roupas utilizadas para a menstruação das mulheres no Antigo Testamento. Não havia os recursos que nós temos hoje, né? Modos, essas coisas as mulheres usam. Então, aí ele diz que as nossas melhores justiças, de Isaías, são diante de Deus trapos de imundícia. Olha que coisa, a sua melhor justiça, a sua melhor atitude. Eu falei isso há dias atrás, na minha igreja, o presbítero ficou zangado, e ele é uma pessoa muito amável, mas ficou zangado quarta-feira. Você conhece, mas ficou zangado quarta-feira. Mas como? Eu não posso concordar com o senhor, pastor. Que história é essa? Que mesmo nascido de novo, o que fazemos ainda que está contaminado com o pecado? Eu sim. A sua melhor atitude ainda é pecaminosa, porque você não pode separar a sua atitude da natureza humana. A sua melhor atitude ainda é diante de Deus pecaminosa. Por isso Jó diz: quem do impuro tirará coisa pura. Isso é pura teologia cristã reformada. Mas eu acho que ele não conhece isso, e ele ficou zangado. Mas aquela zanga santa, eu sei que ele tem um bom coração, mas eu acho que ele não entendeu muito ainda não, porque depois não veio falar comigo para se redimir. Mas ele achou que ele estava assim. Eu disse: não, meu querido, a sua melhor atitude, enquanto estiver revestido desse corpo, a sua melhor atitude ainda é pecaminosa. Você não pode abstrair-se do pecado que habita em você. É por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero, se faço. Qual o bem? O bem supremo que é Deus. O bem supremo, por isso Jesus disse, quando aquele homem rico perguntou a Jesus, Jesus disse: não havia ninguém bom senão o Pai. Jesus disse ao jovem rico: não há ninguém bom senão Deus.
porque o bem supremo só Deus o é. Isso é muito interessante. Então, na carta aos Romanos, capítulo 5, Paulo trata da doutrina da justificação pela fé. Capítulo 6 e 7, Paulo trata do conflito do homem, do cristão, com a velha natureza. Que enquanto aqui estivermos nesse corpo, na sarquis, na carne, temos a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa continua mesmo sendo nascido de novo. Mesmo sendo nascido de novo, você não vai de forma nenhuma abstrair-se do pecado. Isso é uma coisa admirável. Você pensa que aquela criança, quando você dá um presente, tira o presente da mão dela, ela fica zangadinha, soca os pés para lá para cá. Mesmo como criança, com 3 anos, ali é um pequeno pecadorzinho. Você às vezes não quer acreditar nisso, mas é. Já viu isso aí? Como tira o presente, tira a criancinha. Então é normal. Por isso foi tão feliz Davi quando disse: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, sabe? Salmo 51, versículo 5. Então, capítulo 8, Paulo vai tratar de que em Cristo Deus nos conduz sempre em triunfo, de que em Cristo a coisa mudou. A linguagem de Paulo em Romanos capítulo 8 é um divisor de águas. Romanos 8, Paulo começa até ali. Paulo estava tratando do pecado, da doutrina da hamartologia, da justificação pela fé, do conflito entre o novo homem e o velho homem. Mas em Romanos capítulo 8, Paulo começa com uma frase que é profundamente didático-pedagógica. Mas agora, Romanos 8, 1, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão na igreja. Paulo diz isso? Não. Para aqueles que são presbiterianos, Paulo não diz isso. Para aqueles que são batistas, meu internauta, não sei que religião você pertence, Paulo não diz isso. Por mais que amemos nossas denominações, amemos nossas idiosincrasias religiosas, Paulo não diz isso. Paulo diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo muda porque você está em Cristo. Você não está na igreja, está em Cristo. Às vezes eu fico preocupado com alguém que saiu da igreja, mas a minha maior preocupação não é ele sair da igreja, ele sair de Cristo. Há muita gente desegrejada que continua com Cristo. Está crescendo o número de pessoas chamadas desegrejados, pessoas que deploravelmente, sei lá, por alguma razão saiu da igreja, não saiu de Cristo, mas saiu da igreja com constituição, por razões pessoais, não sei. Mas a grande compreensão que devemos ter é que a pessoa não pode sair da graça de Cristo, porque na verdade é Cristo que tem a resposta de fato para Paulo. Paulo é cristocêntrico, toda a teologia de Paulo é cristocêntrica, e Paulo principia esse capítulo 8 de uma forma tão feliz, que agora em Cristo não há mais condenação, e ele vai explicando isso. E como falei para vocês que Paulo é especialista da teologia e da filosofia grega, Paulo é versado na cultura greco-romana, e Paulo faz muito uso da diatribe, que era um recurso literário grego, de fazer as interpelações e ele mesmo responder. Você vai ver isso muito em toda a carta aos Romanos, mas muitas vezes, e no capítulo 8 aparece várias vezes: quem nos condenará? Paulo faz a interpelação, ele mesmo responde: é Cristo Jesus que morreu por nós, o qual intercede por nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele pergunta. Aí ele diz: é Deus que nos justifica. Logo, se Deus te justifica, nem o pecado, nem o mundo, nem o diabo, ninguém vai te condenar, porque Deus já te justificou em Cristo. Então Paulo é tão feliz nas suas diatribes. E depois Paulo fala do que não nos separará de Cristo. Ele diz: porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem coisa do porvir, nem do presente vai me separar do amor de Deus. Por que ele tem essa certeza? Porque ele só é ler Romanos capítulo 1. Porque em Cristo não há mais condenação, porque em Cristo somos mais que vencedores, ele disse. Porque somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Você não é vencedor porque você é um cristão que ora muito. Você não é vencedor porque subiu na sexta-feira, subiu no monte, ou porque rodeou a sua igreja 7 vezes na sexta-feira. Nada disso. Você não é vencedor por isso. Você é vencedor naquele que te amou. A sua vitória está em Cristo, não está em você. Você não é vencedor porque você é um cristão, isso 2018, nada disso. Não há meritocratas diante de Deus. Existe graçocratas, é tudo por graça.
Nos capítulos 9 a 11, Paulo vai tratar uma das mais belas doutrinas da fé cristã reformada, mas da fé cristã sobretudo, que é a doutrina da predestinação. Contanto que alguns, respeitando muito as religiões cristãs contemporâneas, eu sei que talvez possivelmente haja internautas, né, que estão em sintonia conosco, que não são presbiterianos. A doutrina da predestinação não é presbiteriana, não tem nada a ver com presbiterianismo. A doutrina da predestinação é uma doutrina cristã, é uma doutrina bíblica, neotestamentária, é a doutrina de toda a Bíblia. É pena que eu não posso explicar, como já expliquei, passei algumas semanas estudando aqui, capítulos 9 a 11, não vou explicar novamente em poucos minutos a doutrina da predestinação, mas já tratamos com pertinência e de forma bem elucidativa este assunto. Capítulo 12, Paulo vai tratar das virtudes éticas da fé cristã, especialmente a virtude do perdão, a virtude do amor ao próximo. Então ele tratou com muita pertinência disso, capítulo 12, né? E ele vai tratar disso. No capítulo 13, Paulo fala sobre a relação do cristão com 3 aspectos: a relação dos cristãos com a autoridade, Romanos 13, 1 a 7, como é que o cristão vai relacionar-se com a autoridade. Versículos 8 a 13, Paulo vai tratar da relação do cristão com o próximo. Ele diz: a ninguém deveis coisa alguma exceto o amor ao próximo. E a relação cristã com o tempo. Então ele fala disso, a relação do homem com a autoridade, com o próximo, com o tempo, no capítulo 13. Capítulo 14, Paulo vai tratar da necessidade do cristão ser sábio e fugir das polarizações quanto ao comer e ao beber. Ele diz que o que é fraco como legumes, e o que é forte como de tudo. E ele diz que quem é fraco, portanto aquele que é forte tem que ter paciência para com os fracos. Quem come não julga o que não come, quem não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Então Paulo diz que alguns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem a ideia definida em sua própria mente. E bem-aventurado é aquele, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Gente, isso é tremendo. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso é uma verdade teológica tremenda, que poucas pessoas entendem. Tá bom? Então, e capítulo 15, que nós tratamos a semana passada, foi um capítulo missiológico. E nós comentamos com vocês os propósitos missiológicos de Paulo. Que Paulo queria pregar o evangelho onde Cristo não fora pregado ainda, porque ele disse: porque onde ouvi-lo, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele. E Paulo disse que tinha pregado o evangelho desde Jerusalém até ao Ilírico. Gente, isso é tremendo. É como se disséssemos hoje, o brasileiro dissesse: eu preguei o evangelho do Oiapoque até o Chuí. É isso que Paulo disse: desde Jerusalém até o Ilírico eu tenho falado do evangelho da graça de Deus. O Ilírico era o final do Império Romano, era a última fronteira, como aquele filme Leste, né? Star Trek, Leste Frontier, né? Star Trek é a última fronteira, era a última fronteira do Império. Paulo disse: de Jerusalém até o Ilírico eu tenho pregado. Querido senhor, pode você imaginar isso? Eu falo muitos aí porque foi missionário. Há muito teólogo hoje que são tecnocratas. Há muita gente profissional do púlpito. Há muita gente que nunca ganhou uma alma para Cristo. E às vezes é até pastor, que nunca teve experiência de ganhar ninguém para Cristo. Quando eu vejo a vida de Paulo era um pastor completo. Paulo não era só um grande teólogo, Paulo foi um grande evangelista. O mesmo Paulo que tratou com tanta pertinência a doutrina da eleição é o mesmo Paulo que diz: faço tudo para com todos, com fim por todos, um meio de salvar alguns, tudo faço por causa do evangelho. Porque se prega o evangelho, não tendo que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Isso é Paulo. Então em São Paulo, por isso que quando lemos a carta aos Romanos, nós vemos essa sinergia, essa simbiose tão perfeita na vida de Paulo. Então, e agora chegamos no final, a gente vai ver uma coisa no final, que Paulo é um homem também que possui afetos. Paulo é uma pessoa que possui emoção. Você lembra daquele filme antigo? Eu lembro quando criança, não via aquele filme, lia muitos livros quando criança, mas eu lembro daquele livro que tratava do Homem de Lata, lembra? Eu acho que era Alice no País das Maravilhas, né? O Homem de Lata, que ele não tinha coração, né? Era o Mágico de Oz. Isso faz lembrar que muitas pessoas quando veem Paulo pensam assim: aquele personagem do Mágico de Oz, né? Paulo é uma pessoa que não tem emoção,
Quando vê Paulo, a tratativa de Paulo com as pessoas, no capítulo 16, mostra que Paulo tinha emoção, tinha paixão, tinha amor ao próximo. As palavras com que ele trata com deferência à igreja de Roma são coisas muito belas, e nós vamos ver isso, tá bom? Então, como é a última lição, eu tive que abordar ainda nessa nota introdutória, dar uma overview, uma visão panorâmica, diz em inglês, overview, uma visão panorâmica de todos os capítulos para vocês, tá bom? E para os internautas. Então, abordando o capítulo 16, o último capítulo, eu coloquei aqui as quatro unidades textuais que são chamadas de perícopes. Capítulo 16, 1 e 2, Paulo recomenda a Febe, sua irmã em Cristo, fala sobre ela, nós vamos tratar com maiores detalhes daqui a pouco. Paulo faz as saudações pessoais, a maior perícope são saudações pessoais. Aí você vai se admirar, os teólogos já se admiram. Paulo não conhecia a igreja de Roma, Paulo nunca esteve lá quando escreveu a carta aos Romanos. Paulo desejava conhecer aquela igreja e por ele ser encaminhado até a Espanha, que aquela igreja fizesse parte do seu projeto missionário. Paulo não conhecia. Você vai admirar-se como Paulo conhece tanta gente ali, e por nome. Paulo era um pastor pessoal. Mas tem pastor que diz: vamos orar com a irmãzinha tal. Ele nem sabe o nome da irmã. Orar com a irmãzinha, como está a irmãzinha, como é que está o irmãozinho. Aquele irmãozinho e aquela irmãzinha tem um nome. Não é verdade? Como é que está você, irmãozinho? Você nem é irmãozinho nem irmãozão, você é irmã em Cristo, e tem um nome. Jesus diz: as minhas ovelhas eu as conheço pelos seus nomes, e elas me seguem, disse Jesus. Então Paulo tratava as pessoas pelos seus nomes. Paulo era um pastor pessoal. Então, admoestações feitas à igreja, Paulo admoesta aqueles que são divisivos. Paulo diz que algumas pessoas estavam sendo desagregadores no corpo de Cristo. Paulo faz saudações aos companheiros de viagem. Primeiro ele saúda aqueles que moravam em Roma, faziam parte da igreja de Roma. Depois Paulo saúda os seus companheiros de viagem, aqueles que caminhavam com ele nas suas viagens. Paulo não trabalhava sozinho, Paulo trabalhava em equipe. Paulo tinha visão ministerial do colegiado. Isso é muito bonito. E ele fala daqueles que foram companheiros seus de viagem, e louva a Deus por eles. E depois a doxologia. A doxologia são textos que não necessariamente podem ser o texto final. Pode ser, às vezes, a doxologia pode estar no começo de uma carta, mas são textos de louvação, magnificação a Deus, e manifestando a glória, atribuindo e tributando a Deus toda a glória. Você vai ver doxologia em vários lugares no Novo Testamento. Então, Paulo, na nota introdutória, mesmo dentre aqueles que aparentam ser homens zelosos pelas Escrituras, passam correndo por esta parte da epístola, por considerá-la supérflua. Tem muitas pessoas que nunca pregaram Romanos 16. Talvez você nunca escutou um sermão durante toda a sua vida cristã em Romanos 16. Porque as pessoas não veem virtudes nas saudações de Paulo. Eu vejo muita virtude. Depois que eu li esse texto, eu comecei a ver versículo, mensagem em cada versículo de Romanos, até nas saudações de Paulo. A saudação de Paulo mostra a grandeza da alma de Paulo, o coração apaixonado de Paulo pelos irmãos em Cristo, por aqueles por quem Deus usou para acolhê-los em Cristo, por aqueles a quem Paulo influiu benfazejamente. Paulo louva a Deus por eles. Mas um bom estudioso das Escrituras Sagradas procurará nos textos não percebidos um tesouro de grande valor. Romanos do Novo Testamento, pois ele estimula, a carta aos Romanos, Paulo estimula relacionamentos pessoais de amor na igreja, e isso é paradigmático para a igreja contemporânea em seu modo de viver. Paulo começa dignificando. Paulo apresenta uma coisa muito importante: a arte de dignificar os outros. Não é fácil, não. Eu lembro de um pastor falando comigo, um jovem pastor vindo da Transamazônica para o Rio de Janeiro, e ele falando sobre outro colega, ele disse: Reverendo Antônio José, nem espere que algum dele vai honrar você, porque ele não sabe colocar azeitona na empada de ninguém. Falando daquele colega. E depois eu percebi que aquele colega de fato era como ele disse. Tem gente que se acha que se eu ver virtude no Marco, eu me diminuo. Que história é essa? Se eu ver virtude em Marco, eu cresço junto. Eu não me miniaturar, eu não vou miniaturizar-me, eu não vou me apequenar e ver virtude no próximo. Só quem vê virtude no próximo, pessoas que possuem almas nobres.
Se a sua mão não é pequena, como diz João Fernando Pessoa, né? Gente que tem alma pequena não vê virtude dos outros. Ele tem medo de elogiar o próximo. Se ele elogiar o próximo, ele acha ser a pequena. Isso é triste, é terrível, mas acontece isso. Vejamos como Paulo trata as pessoas. Paulo começa falando isso. Paulo recomenda à igreja de Roma. Ele recomenda, recomendo-vos a nossa irmã. Ele não diz a irmã minha, nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. E Paulo fala dela. Paulo diz que aquela irmã, para que a recebais como qualquer pessoa? Não, para que a igreja de Roma, ela está se mudando para Roma, e Paulo diz para que a igreja de Roma receba do Senhor como convém aos santos. E ajudeis em quê? Em tudo, não em alguma coisa, não ajudar aquela irmã em tudo que ela precisar, que ajudeis em tudo que vós vier a precisar. Por quê? Porque ela tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Aquela irmã certamente acolheu Paulo nas viagens missionárias. Cencreia era uma pequena cidade próxima de Corinto. E Paulo esteve em Corinto morando 1 ano e 6 meses. E Paulo conheceu a fé. É muito belo isso. Paulo confere dignidade à fé. Primeiro, chama de nossa irmã. E não é poucas coisas ser chamada de irmã pelo apóstolo Paulo. Segundo, ele a reconhece como uma cristã que serve a igreja de Cencreia, que era o porto mais ocidental da extremidade do Golfo Sarônico, próximo de Corinto, na Grécia. Febe era uma notável serva de Deus, da igreja de Cencreia, e Paulo a dignifica, recomendando à igreja de Roma. Que coisa bela você dignificar alguém. Eu acho muito belo. Alguém vai viajar, vai mudar. Quem acha daquele irmão? Ele é uma grande bênção, vai abençoar a igreja lá, vai ser uma grande bênção. Mas tem gente que é incapaz, é inábil de ver virtude nos outros. É verdade, mesmo dentro da cristandade acontece isso. Malbataan, seu livro Lenda do Céu e da Terra, ele conta que certa feita Santo Agostinho ia em um caminho em Cartago, andando com um amigo dele chamado João Crisóstomo, que é chamado pelos teólogos de São João Crisóstomo. É um dos santos da igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa. Então, andando com João Crisóstomo em um caminho em Cartago, eles encontraram um animal em putrefação. Então Crisóstomo disse: veja Santo Agostinho, veja Agostinho, como esse animal cheira mal. O animal estava em estado de decomposição. Aí Agostinho falou para Crisóstomo: veja também quão belos caninos ele tem. Tem gente que só vê a podridão da vida dos outros, tem gente que só vê a putrefação dos outros, mas não vê as virtudes. Ele disse: veja quão belos caninos ele tem. É uma coisa linda isso. Tem cristão que é inábil, incapaz de ver virtude na vida do próximo. Então Paulo, é admirável essa tratativa de Paulo, é admirável a deferência de Paulo para com essa irmã Febe, como ele a valoriza, como ele a dignifica, e pede à igreja de Roma que a acolha no Senhor, que supra as suas necessidades, que seja uma igreja provedora para a Febe. Isso é uma coisa linda. Se você pensar que naquela época a sociedade era altamente patriarcal, Paulo elogiar uma mulher desta forma, você vai ver nesse texto que há várias mulheres que Paulo saúda. Paulo não só saúda os homens, Paulo faz saudação a várias mulheres. Isso é maravilhoso isso, gente. O cristianismo incentivou as mulheres de forma tão bela e magnífica. A religião cristã mostra até mesmo a sua superioridade às demais religiões na maneira que vê as mulheres. Foi o cristianismo que enalteceu as mulheres e que as dignificou. O próprio Deus, quando se personificou, se fez gente em Jesus, foi gestado no ventre de Maria. Isso é maravilhoso. Então, quando eu vejo Paulo com essa deferência e Paulo tratando as mulheres da forma que ele tratou, isso é muito belo, isso é magnífico, e a igreja precisa mimetizar isto, copiar isto. Vamos então. É bem provável que Febe tenha recebido a incumbência de levar a carta de Paulo ao seu destino em Roma, porque quando Paulo escreveu, preste atenção, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Paulo estava em Corinto, e Febe estava de mudança para Roma. Alguns teólogos chegam a dizer que Febe foi a portadora da carta, se bem que essa carta foi ditada. Sabe o que é ditada, né? Paulo falou, mas quem escreveu a carta foi Tércio. Vocês podem ver no final da carta, capítulo 22, vejam bem, capítulo 16, 22.
Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Porque Paulo já estava com uma visão débil, né? Ele fala isso, a carta aos Gálatas, ele diz: vede com que grandes letras eu vos escrevi, porque Paulo já não estava vendo mais, Paulo estava com dificuldade de visão. Alguns chegam a dizer que esse era espinho na carne de Paulo, porque Paulo queria pregar o evangelho mais vezes, em mais lugares, e a visão já não ajudava, e precisava de alguém que escrevesse a sua carta. Então a carta aos Gálatas já escreveu com muita dificuldade: vede com que grandes letras eu vos tenho escrito. E aqui ele já não mais escreve. Quem escreveu a carta foi Tércio, e possivelmente quem levou a carta foi Febe. Estava indo para Roma. Paulo disse: Febe, leve a carta. Isso é uma coisa muito bela. É bem provável que Febe tenha recebido a incumbência de Paulo, levar a carta de Paulo ao seu destino em Roma. Ela precisaria levar consigo também uma carta de recomendação, que a apresentasse em Roma. Em sua apresentação de Febe, Paulo pede à igreja de Roma que a recebam, dando uma recepção de hospitalidade digna de um cristão, e também que lhe prestem ajuda, tudo que vier a necessitar. Agora, interessante o nome Febe, porque não era um nome comum naqueles dias. Poucas pessoas davam esse nome. Ao mesmo tempo, não era um nome judaico. As Febe era o nome da deusa Artemis. Então, Febe significa em grego brilhante, radiante. O nome da senhora Febe significa brilhante, radiante. É derivado da mitologia pagã, sendo outro nome para Artemis, a brilhante e radiante deusa lua, identificada com Diana, a deusa dos Efésios, deusa romana. Há quem acredita que Febe teria sido uma cristã de origem gentílica, porque nisso eles têm razão. Os judeus certamente não dariam aos seus filhos nomes pagãos. Então, um judeu não iria colocar Febe no seu nome do seu filho, porque Febe era o nome, mesmo sendo nome significativo, brilhante, radiante, era o nome da deusa Artemis, né? A deusa Diana. Vamos então à importância das saudações. Por que é importante as saudações? As pessoas, na minha igreja eu faço isso. Eu sempre fiz isso nas igrejas por onde passei. Até às vezes tem algum bem, pastor, o senhor agradece demais as pessoas. Mas isso é tão importante que as pessoas ficaram na igreja por causa do que nós agradecemos, porque foram percebidas. Tem gente que na igreja entra e sai batido, ninguém fala com a pessoa. Eu lembro aqui há um tempo passado, há muitos anos atrás, muitos anos, tinha um presbítero aqui, bem conhecido aqui na catedral, chamado Cleanto Siqueira. O doutor Cleanto já faleceu, já faz uns 15 anos. Você conheceu? O doutor Cleanto Siqueira, vários conheceram. E ele foi uma bênção aqui, foi presbítero aqui, eu acho que por uns 40 anos ou mais. Foi até secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. E professor de seminário presbiteriano, professor de História da igreja. O doutor Cleanto Siqueira, certa feita, ele falou comigo, era Antônio José, estou envergonhado. Eu disse: por que o pastor auxiliar aqui? Ele disse: mas por que, doutor Cleanto Siqueira? Porque eu fui agradecer a uma pessoa pela sua presença. Eu disse: muito obrigado por sua presença. Eu disse: doutor Cleanto Siqueira, eu estou aqui há mais de 20 anos, já votei no senhor para presbítero 5 vezes. E o senhor veio me agradecer pela minha visita? Aí ele ficou envergonhado. Ou seja, há quantas vezes alguém entra na igreja, entra e sai batido, ninguém fala, ninguém agradece. Talvez aquela pessoa nunca mais volte à igreja. Então, veja, é importante as saudações. No texto de Paulo aos Romanos 13, capítulo 16, 3 a 16, Paulo faz 13 saudações e pessoais por nome. Ele envia saudações a 26 pessoas. Nesse texto, Paulo menciona 26 pessoas, 26 indivíduos, 24 dos quais ele cita pelo nome. Agora, isso é maravilhoso. Paulo cita 26 nomes de pessoas que eram de outra igreja, que não eram da sua comunidade, não eram suas ovelhas locais, mas que ele as conhecia, que demonstra de forma iniludível e inconteste que Paulo era um pastor pessoal. Paulo não era um pastor impessoal. Tem gente que só fala com você em época de eleição. Tem até pastor, na época da eleição, começa a visitar pessoas, dar flores, por exemplo, coisas assim. Ou fala com aquela pessoa que nunca falou. Isso acontece. Então, Paulo, dos 26 nomes mencionados, Paulo faz menção por nome. 24 pessoas que ele cita pelo nome, acrescentando aí, na maioria dos casos, uma apreciação pessoal. Saudar a fulano de tal, meu dileto no Senhor, meu amado no Senhor. Veja como Paulo era. Os estudiosos imaginam como o apóstolo podia conhecer tantas pessoas tão bem, de uma igreja que ele não conhecia.
impressiona de maneira particular, é a unidade na diversidade a qual eles pertenciam. Então, Paulo era maravilhoso. Então, ao ler Romanos, eu digo a vocês, eu fiquei maravilhado, não só com a fé cristã, mas com o exemplo de Paulo como pastor. Todo pastor devia estudar melhor a vida de Paulo, porque nós muitas vezes estudamos a teologia de Paulo e divorciamos a teologia da prática da vida de Paulo. Paulo era um pastor apaixonado por almas, amava com as pessoas, e isso demonstra de forma muito clara. Então o Novo Testamento relata, a partir de versículos, percebam que versículos 3 a 5, Paulo fala de um casal chamado Áquila e Priscila. O Novo Testamento relata que Áquila e Priscila viveram na Itália. Paulo diz aqui que ele sauda Áquila e Priscila e a igreja que se reúne na casa deles. Vou tratar disso na abordagem de hoje. As igrejas não tinham catedrais como essa linda catedral. Não estou condenando, não, isso é bela catedral, glória a Deus por isso, né? Por essa catedral. Mas a igreja primitiva não tinha catedrais, não tinham templos. Eles se reuniam nos lares. Em Roma, muitas vezes se reuniam nas catacumbas de Roma. Os primeiros cristãos se reuniam escondidos, furtivos, com medo de serem mortos. Se reuniam em lugares mais furtivos, mais escondidos. Não podiam se identificar como cristãos, porque seriam mortos nas perseguições romanas. E Paulo, você vai ver que Paulo ensinou muitas vezes: saudai ao irmão tal e à igreja que se reúne na casa deles. E Paulo chega a agradecer aqui a Priscila, porque Paulo diz que por amor dele, eles arriscaram suas cabeças. Paulo diz aqui, isso é uma coisa tremenda: os quais, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, versículo 5, 3, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E Paulo diz: eu agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios agradecem a Priscila e Áquila. Você percebeu que na saudação está o nome primeiro de Priscila? E Priscila era a esposa. Muitos teólogos dizem que ela tinha hegemonia sobre um casal, mas que Priscila tinha mais influência cristã do que Áquila. Foi Priscila que discipulou Apolo. Quando você lê Romanos Atos capítulo 18, quando Apolo chegou pregando o evangelho lá em Éfeso, mas Apolo não conhecia o evangelho, como estava pregando o arrependimento de João Batista. O texto diz que Priscila o tomou à parte e Priscila o instruiu no caminho do evangelho. Priscila, que era uma mulher, foi ela que instruiu Apolo, aquele que depois tornou-se um líder da igreja de Corinto. Então por isso que Paulo sauda a Priscila e Áquila. Ele faz isso aqui, faz isso na carta de Romanos, 1 Coríntios capítulo 16. Ele faz menção de Priscila. Era uma grande mulher, era uma mulher valorosa para Paulo mencionar o casal. Primeiro a Priscila, saudar a Priscila e também o seu esposo Áquila. Eles arriscaram suas vidas por mim. O relato que faz menção de Áquila e Priscila, eles viveram na Itália, em Roma, até que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, no ano 49 depois de Cristo. Que depois eles mudaram-se para Corinto, onde Paulo os encontrou e ficou com eles. Atos 18:4 mostra que Paulo os encontrou pela primeira vez em Corinto, e como Priscila e Áquila faziam tendas, eram fazedores de tendas, eram tent makers, como diz em inglês, eram fazedores de tendas. E para quem faziam? Para o Império Romano. Eram tendas que eram usadas pelas legiões romanas, sabiam? As legiões romanas usavam tendas. Possivelmente que muitos soldados romanos usaram tendas que Paulo fez. É uma coisa interessante. Os compradores de tendas eram os soldados romanos. Eram pessoas que precisavam usar tendas nas suas viagens, e a maioria deles eram soldados romanos. Paulo servia ao império de alguma forma, fazendo tendas. Então, eram fazedores de tenda, e Paulo ficou com eles. Eram da mesma profissão e eram excelentes cristãos, e abençoaram tanto a Paulo. Eles viajaram juntos para Éfeso com Paulo, e deve ter sido ali que eles arriscaram a vida por ele. É plenamente provável que após a morte de Cláudio, no ano 54 depois de Cristo, Priscila e Áquila tenham voltado para Roma, porque Paulo fala deles. Vocês entenderam? Eles moravam em Roma, mas foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma. Eles eram judeus, saíram de Roma e foram para Corinto. Paulo os encontrou ali. Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando na escola de Tirano. Priscila estava ali com Áquila o ajudando, eram cooperadores de Paulo. Mas é bem plausível, bem possível, dizem os teólogos, que depois da morte de Cláudio César, no ano 54, Priscila e Áquila voltaram para Roma, porque Paulo manda recomendações para eles, e eles estavam em Roma. Saudai aí, Priscila e Áquila, aí em Roma.
eu salvo a eles, Paulo diz. Eles arriscaram a vida deles por mim. Tem gente que não arrisca nada por ninguém, não arrisca nem um bom dia, quanto mais, verdade. Tem gente que é tão econômico que até um bom dia economiza. Com essa economia dificilmente vai entrar no reino dos céus. Economiza até as palavras. Então, vejam bem. E deploravelmente o cristianismo hoje tem sido tão conceitual que muitas vezes perdemos de vista que o cristão não é uma religião vertical, é um cristão, temos como é um cristão, tem sua perspectiva coinônica de comunhão com Deus, é claro, na verticalidade, mas na horizontalidade da vida temos que amar uns aos outros, né? Então, a diversidade etnológica e de gênero. A igreja de Roma era uma igreja que tinha uma grande diversidade etnológica e de gênero, porque em Roma haviam pessoas de todo o império, de várias nacionalidades, de várias culturas e línguas distintas. E Paulo entende isso. Os cristãos de Roma divergiam em raça, classe social e gênero, a julgar pelas inscrições, a julgar pelos nomes. Os nomes aqui que o Maurício leu, há nomes romanos, há nomes da Trácia, há nomes de pessoas que moravam na Frígia, haviam pessoas de vários nomes diferentes, porque eram de culturas diferentes. Por isso alguns nomes, o prefeito Maurício disse, são nomes difíceis, porque eram nomes de pessoas de culturas diferentes, de origens sociais diferentes. É muito interessante isso. Era uma igreja multirracial, a igreja de Roma. Era uma igreja multiétnica. Os cristãos de Roma divergiam em raça, classe social e gênero, a julgar pelas inscrições. Amplia-te, versículo 8. Paulo fala de Amplíato, fala de Urbano, de Hermes, de Filólogo. Filólogo com certeza era um grego, porque filólogo no grego, philos logos. Philo significa amante, logos, palavra, amante da palavra, amante do conhecimento também. Filólogo também é a pessoa hoje que é especialista na etimologia das palavras, né? No Brasil não existe, mas tem outros países muito isso, o superior de filologia, né? Que é pessoa especializada na etimologia das palavras. Há poucos no Brasil, pronto. Ariano Suassuna era um filólogo. Ele na cultura nordestina, ele tem um livro inclusive sobre a origem de cada palavra dentro da cultura nordestina. Então é importante isso. Então Paulo faz menção de vários nomes de pessoas que pelos nomes se percebe que eram de culturas tão distintas. Percebe-se que eram nomes comumente dados a escravos. É importante a diversidade da igreja de Roma quanto ao gênero. Olha, vejam bem, dentre as 26 pessoas saudadas por Paulo na carta, 9 são mulheres. Não é uma coisa maravilhosa? Dos 26 nomes mencionados por Paulo, 9 são mulheres, quase a metade. Depois alguém vai dizer que Paulo era machista. Paulo tratava as mulheres com muita dignidade. E na carta ele faz menção de várias delas, faz menção de Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia, Júnia e tantos outros. Ele menciona 4 delas de forma muito especial: Maria, Trifena, Trifosa e Pérside, dizendo que elas tinham trabalhado arduamente no Senhor. A expressão que ele fala para elas. Saudai a Maria. Interessante, por que eu mencionei aqui? Porque alguém pode pensar que era Maria, mãe de Jesus. Não tem nada a ver. Maria de Jesus, mãe de Jesus nunca foi a Roma. Então não tem nada a ver. Então, salve Maria, que muito trabalhou por vós. Romanos capítulo 16, versículo 6. Salve Maria, a qual muito trabalhou por vocês. Só que a palavra Maria, como eu disse a vocês, já falei isso aqui, não era um nome judaico. O judeu não colocava o nome Maria no filho. Maria é uma versão grega e latina do nome Miriam. Toda Maria na Bíblia, o nome original é Miriam, que era Miriam. O nome da Maria, mãe de Jesus, o nome dela era Miriam, na comunidade judaica. Maria foi a tradução da Bíblia para o grego. Entenderam? O judeu não colocava o nome de José da Silva, José de Ribamar. Esse é nome do presidente Sarney, José de Ribamar. Ele colocou Sarney, que glamoriza, parece um nome francês, né? Mas é José de Ribamar. Então, o judeu não colocava o nome do filho de José. José é um nome latinizado, né? O nome dele era Yosef. Jesus era Yeshua. Então salve Maria, em hebraico Miriam, era o nome semítico, Miriam, mas para o grego e depois latinizado ficou Maria, usado por várias mulheres da Bíblia, foram chamadas no Novo Testamento, na tradução grega, é claro, de
Maria. Existe Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de João Marcos, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, Maria, mãe de Tiago e José, Maria Madalena. Então havia muitas Marias. Como Paulo sabia, essa Maria aqui, nesse caso particular, Paulo devia conhecê-la, porque Paulo disse que essa mulher trabalhava muito na igreja. Ela era uma bênção na SAF da igreja de Roma. Era uma bênção na Sociedade Auxiliadora Feminina de Roma. Se houvesse SAF naquela época, né? E Paulo disse que ela muito trabalhou por vós. Então, a saudação a Rufus. Olha a coisa interessante. A saudação a Rufus. Preste atenção, Romanos 16, 13. Está com a Bíblia aberta, tá? Romanos 16, 13. Já preguei nesse texto, viu? Já preguei na minha igreja nesse texto. Nesse versículo. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que tem sido mãe para mim. Um membro da Academia Brasileira de Letras, que foi membro desta igreja, foi Orígenes Lessa. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, muitos anos. Foi membro da Catedral Presbiteriana, morreu há muitos anos. O doutor Orígenes Lessa, entre muitos livros seus, tem um livro com o nome, com o título Simão Sirineu. Vale a pena você ler esse livro, você vai chorar. É um livro belíssimo. É um livro, naturalmente, é um livro, como é que chama? De literatura, né? Da literatura brasileira, Simão Sirineu. É um livro muito lindo. Mas, quando lemos a história, você lembra, os 4 evangelhos falam de Simão, mas só Marcos tem uma nuance, uma coisa linda. Só Marcos faz menção a isso. Mateus e Lucas diz, e forçaram os legionários romanos, os soldados romanos forçaram um homem que vinha do campo chamado Simão Sirineu a carregar a cruz de Cristo. Mas só Marcos menciona isso. Abra a sua Bíblia, Marcos 15, 21. Só Marcos diz isso. Aí nós vamos ver isso aqui, compreender a luz de Romanos 16, 13. O que é que São Marcos diz? Marcos 16, 13. 15, 21, perdão. Marcos 15, 21. Fazendo uma simbiose com Romanos 16, 13. Marcos 15, 21. Abra a sua Bíblia, você vai ver o que o texto diz. Mateus e Lucas não dizem isso. Os outros evangelhos sinóticos, mas Marcos diz. E obrigaram, Mateus e Lucas dizem, e obrigaram o certo Simão que vinha do campo a carregar a cruz. E parou por aí. Mas olha o que Marcos diz. E obrigaram o Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Mas por que Marcos diz que Simão Sirineu era pai de Alexandre e Rufo? Porque Marcos conhecia a família de Simão Sirineu. Sabe onde Marcos estava quando escreveu o evangelho de Marcos? Em Roma. Marcos escreveu o seu evangelho em Roma. Ele conheceu Rufo em Roma. E Rufo era filho de Simão Sirineu, e carregou a cruz de Cristo. Isso é tremendo, né? Porque muitas vezes a coisa do evangelho nós não percebemos. Simão Sirineu só em carregar a cruz se converteu. Simão Sirineu não era judeu. Sirineu por quê? Quando você vê os nomes da Bíblia, o judeu não tinha sobrenome. As pessoas não tinham sobrenomes. Judas Iscariotes, o nome dele Iscariotes. Judas Iscariotes porque ele era nascido na cidade de Iscariotes. Paulo de Tarso não era sobrenome, era Paulo da cidade de Tarso. Simão Sirineu, porque ele nasceu na cidade de Cirene, sul do Egito, uma cidade próxima de Alexandria. Ele era egípcio. Ele foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Mas aquela experiência de carregar a cruz o levou a converter-se e seus filhos tornaram-se líderes da igreja de Roma. Isso é tremendo. A Bíblia não diz o diálogo de Jesus com ele no caminho da cruz, mas foi suficiente para converter aquela alma de Simão e levar ele a Cristo. E Paulo diz que a esposa de Simão foi mãe para ele. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe foi uma mãe para mim, diz Paulo. E William Hendricks comenta isso no seu comentário, que Paulo conheceu a família de Simão Sirineu, e Marcos conheceu também, porque Marcos diz que Simão Sirineu, que carregou a cruz, era pai de Alexandre e Rufo. E Paulo fala aqui de Rufo, e que sua mãe tinha sido uma mãe para ele. Você pode imaginar uma coisa tremenda isso? Eu sempre acho, como pastor, como teólogo sou também, já que tenho doutorado nessa área, que há nos evangelhos um quinto evangelho escondido. Há coisas que a gente não percebeu, nem os teólogos perceberam ainda. Há muito evangelho silencioso nos 4 evangelhos. Há muito discurso não escrito.
Há muita coisa que aconteceu que não foi. O próprio Jesus diz isso. O próprio João diz isso. Na verdade, fez Jesus muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Ele disse isso em João capítulo 21, que o Senhor fez muitos milagres que não estão escritos neste livro. Os que foram escritos foram escritos para que você cresça em Jesus Cristo, para que criasse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenha a vida em seu nome. É então importante. Relevantemente notável é a menção de Rufo, Romanos 16:13. Pois é muito provável que ele seja filho de Simão Sirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. Pelo menos Marcos, cujo evangelho foi escrito em Roma ou para Roma, é o único evangelista a mencionar que os filhos de Simão eram Alexandre e Rufo. A saudação de Paulo a Rufus demonstra que ele era um cristão bastante conhecido da igreja de Roma. É uma coisa linda isso. Vejamos então o que diz o William Hendricks. Todas as igrejas de Cristo falando sobre saudações. É um grande teólogo do Novo Testamento, William Hendricks. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Em suas viagens de um lugar para outro, Paulo entrou em contato com um grande número de igrejas. Delas, ele reuniria informações que passariam de uns para os outros. É razoável supor que as igrejas visitadas pelo apóstolo lhe pedissem para transmitir suas saudações às outras igrejas, aos irmãos e irmãs de Cristo, que porventura encontrassem em outros lugares. Eu tenho certeza que acontecia isso. Não havia internet naquela época, não havia Instagram, não havia WhatsApp. Paulo mandou um WhatsApp para a igreja de Roma, para o presbítero lá: não vou pregar domingo, não tem condições, só daqui a 6 meses. A galera romana que sai agora, só daqui a 6 meses, chega lá. Não havia isso. Então os cristãos pediam. Paulo, com certeza Paulo comentava com a igreja: eu estou indo agora para Sencreia, eu estou indo agora para tal lugar. E os irmãos: Paulo, meu apóstolo, diga aos irmãos lá que nós mandamos abraços, nós mandamos as saudações em Cristo. Por isso Paulo diz isso aí. Paulo diz: eu agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas da Ásia vos saúdam. O que Paulo estava falando no nome de todas as igrejas? Porque ele sabia que o que ele estava dizendo tinha o apoio de todas as igrejas da Ásia. Todas as igrejas da Ásia vos saúdam em Cristo. Olha o que John Stott fala sobre Paulo e a diversidade multirracial da igreja de Roma. A igreja de Roma era marcada por grande diversidade quanto a raça, sexo e condição social. Afinal, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos vós sois um em Cristo. Paulo tinha escrito isso aos Gálatas. Ao descrever seus amigos, Paulo salienta 4 vezes que eles estão em Cristo. Paulo diz: saudai a Flegonte, meu companheiro em Cristo. Saudai a Amplito, que está em Cristo. Paulo menciona isso, por quê? Porque é em Cristo que tem todo sentido a vida cristã. A vida cristã só tem sentido se for cristológica, se for cristocêntrica. Quem está em Cristo, meu companheiro em Cristo. Mas Paulo usa outras vezes a expressão que estão no Senhor. 5 vezes ele usa a expressão que estão no Senhor. Eu estou olhando o tempo. Abra sua, você está com a Bíblia aberta, não está? Eu estou tentando correr, é a última vez, mas não precisa correr tanto. É a última ocasião. O céu pode. Um filme com o título: O Céu Pode Esperar. Tem um filme, tem? O Céu Pode Esperar. Então, vejamos então. Abra sua Bíblia, vamos ver uma coisa deveras interessante. Nas saudações, tá bom? As saudações, capítulo 16, 13 a 16. Vejamos aqui, versículo 3, o que Paulo diz? Cooperadores em quem? Em Cristo. Meus cooperadores em Cristo. Em Cristo, você é meu cooperador. Depois, versículo 7, o que Paulo diz? Versículo 7: saudar Andrônico e Júnias, meus companheiros de prisão. Outra expressão, companheiro de prisão. Não tem nada a ver com Lula. Aqui é pessoas que estavam presas por amor a Jesus. Um certo pastor mandou para mim, alguns meses atrás, que Judas e Jesus foram as pessoas mais injustiçadas da história humana. Eu mandei um texto para ele, nem me respondeu. Comparar Judas com Jesus. Judas não, Lula com Jesus. Ele disse: Lula e Cristo, um pastor presbiteriano, Lula e Cristo são as 2 pessoas mais injustiçadas da história humana. Comparar Cristo, o Criador, santo, puríssimo, imaculado, com Lula. Deploravelmente o mundo chegou a essa condição, né? Você nem gosta de falar de política, porque dá uma zanga santa quando escuta uma coisa dessa, que é chega à beira da blasfêmia, né? Eu falei para ele, à beira do sacrilégio. Isso é uma assinte à santidade de Deus. Essa comparação. Versículo 9: saudai Urbano, que é nosso cooperador em quem?
nosso cooperador em Cristo. Versículo 10: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Estão vendo? Companheiro em Cristo, aprovado em Cristo. Depois vamos ver os versículos 8 e 11. Paulo fala no Senhor. 8: saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Dileto amigo no Senhor. Depois alguém vai dizer que Paulo era um indivíduo que era sem paixão, sem emoção, sem alma, uma pessoa árida. Não era. Olha as expressões: meu dileto amigo no Senhor. Dileto amigo no Senhor. Versículo 8. Versículo 11: saudai meu parente Herodião, saudade da casa de Narciso, que estão no Senhor. Eu acho linda a expressão, que estão no Senhor. Versículo 12: saudai Rufo, eleito no Senhor. Versículo 13. Versículo 12 já vem, Centrifene e Trifosa, as quais trabalham aonde? Trabalhavam no Senhor. Rufo, eleito no Senhor. Então é a visão muito bela que mostra como Paulo tratava com tanta interferência, amor e afeição aqueles que caminhavam com ele para a eternidade. A linguagem familiar de Paulo, 2 vezes ele usa uma linguagem de conotação muito familiar. Ele refere às pessoas, até às mulheres de nosso irmão. Ele não se envergonha de chamar as pessoas de amados. Várias vezes ele chamou amados de Deus, meu dileto amigo no Senhor. Paulo não se envergonha de chamar as pessoas de amados. Ele menciona isso em versículos 5, 8, 9 e 12. Meu amado no Senhor. Paulo os chama de meus cooperadores em Cristo, versículos 3 e 9. Paulo os chama de meus companheiros de prisão, versículo 7. Na prática desta unidade se demonstrava em reuniões cristãs nos lares, pois Paulo parece aludir isso 6 vezes. Versículos 5, 10, 11, 14 e 15. Paulo fala à igreja que se reúne na casa deles. Paulo chama de meus cooperadores. Homogeneidade e heterogeneidade. A igreja ao mesmo tempo tem que ser homogênea e heterogênea. Ao mesmo tempo que dizemos que a igreja tem que ser una em Cristo, a igreja ao mesmo tempo é heterogênea. Não pode fazer um grupo monolítico, vamos fazer a igreja. Alguém falou certa feita há muitos anos atrás, e eu tive que repreendê-lo. Alguém falou e faz uma palestra. E eu, como eu ia ser palestrante também, falei com ele depois. Ele me antecedeu e ele disse que a igreja presbiteriana do Brasil tinha sido escolhida por Deus para alcançar a classe média da sociedade. Eu fiquei tão zangado com essa história. E depois eu procurei, meu irmão, me perdoe, isso é uma heresia. Deus não escolheu a igreja para alcançar só um grupo seleto da sociedade. A igreja tem que alcançar todas as pessoas: ricos, pobres, pretos, brancos, sábios, eruditos, nobres, plebeus. Todos devem ser inseridos no corpo de Cristo. Não podemos fazer assim. Dizer que Deus nos escolheu para alcançar a classe média da sociedade e que os pentecostais devem escolher para alcançar os pobres, os miseráveis. Os miseráveis de Vitor Hugo. Tem condição coisa dessa? Que interpretação demoníaca é essa das Escrituras Sagradas? Isso é uma péssima interpretação histórica, bíblica e teológica. A igreja de Cristo tinha escravos na época, mesmo naquela época. Grande parte das pessoas que faziam parte da igreja primitiva eram escravos. Sabiam disso? Até o final do primeiro século, cerca de 70% dos cristãos eram escravos que pertenciam às igrejas locais. Isso começou a mudar o estrato social só depois do segundo século. Pessoas a converter pessoas importantes. E a própria Santa Helena, mãe de Constantino, converteu-se. Mas já era no ano 325. Mandou construir o templo de Belém, né? O templo da Anunciação, a igreja da Anunciação, construída por Santa Helena, os recursos do Império, para guardar o lugar da manjedoura. Mas já no terceiro século. Então os cristãos, na sua maioria, no primeiro século, eram pessoas de parcos recursos, pessoas pobres, a quem Paulo escreveu essas cartas, essas missivas. Então a igreja, a heterogeneidade, no entanto, faz parte da essência da igreja. Afinal, ela é a única comunidade no mundo em que Cristo derrubou todos os muros de separação. Não há mais separação entre pobres, ricos, pretos, brancos, nobres, plebeus, todos fazem parte da mesma igreja. O Senhor derrubou a parede de separação. Não existe mais a igreja do apartheid, das coisas mais vergonhosas da história humana, o apartheid. Mesmo nos Estados Unidos, morei muitos anos no sul dos Estados Unidos. Pode haver igreja para preto, para branco. A igreja é só uma no Senhor. A visão que a Escritura nos dá da igreja triunfante, é a de uma multidão proveniente de todas as tribos, povos, línguas e nações, todos eles cantando louvores a Deus em uníssono. A igreja homogênea é uma igreja também que luta com toda perseverança para atingir também a heterogeneidade de sexo, cor,
raça, cultura e estado social. Isso é a igreja de Cristo. Onde está sentado um ao lado do outro, preto, branco, nobre, plebeu, rico, pobre. É a igreja de Jesus. A igreja de Jesus dá espaço para tudo isso. Eu sei que houve até missiólogos que pensavam diferente. Há um grande missiólogo americano chamado Donald McGavran, já morreu há muitos anos, foi em 91, o Dr. Donald McGavran morreu. Ele foi um dos fundadores do seminário Fuller, Theological Seminary, em Pasadena, na Califórnia. O Donald McGavran morou muitos anos na Índia. Creio que foram 27 anos que morou na Índia como missionário. Ele tinha a ideia de unidades homogêneas, que a igreja só cresce em grupos monolíticos, a igreja só para pobre, só para branco, só para rico. Então, porque ele diz que rico gosta de estar junto de rico. Então, gente de classe média quer estar junto, sentado ao lado de gente de classe média. E miserável fica feliz ao lado de outros miseráveis. Que história é essa? Vamos criar novamente os guetos de Varsóvia? Dentro do cristianismo? Os apartados da vida? Jesus derrubou toda a parede de separação. Acho que muita gente não entendeu isso. Sabe que muitas vezes eu penso que o mestre vai dizer para muita gente no dia do juízo: vocês não entenderam nada. Até para teólogos. O senhor vai falar: vocês não entenderam nada do que eu ensinei. Já imaginou uma coisa dessa? O senhor dizer para muitos teólogos: vocês não entenderam nada do que eu falei. Interpretaram tudo de forma diferente. Criaram um outro cristianismo que eu não ensinei. Paulo admoesta os falsos profetas que causavam dano no corpo de Cristo, eram divisivos. Ao mesmo tempo, nós continuamos sem darmos essa certeza. Quem eram? Porque Paulo não faz menção. Tudo que podemos dizer é que eles tinham tendências antinomianas, pois estavam servindo a si mesmos, diz Paulo, servindo a si mesmos e não a Cristo. O que é pessoa antinomiana? É pessoa que é contra qualquer valor de moralidade, é contra qualquer tipo de valor moral, não é? Como os anarquistas que surgiram na Itália na década de 30. Já nos primórdios do cristianismo, Paulo pressupõe a existência de uma norma doutrinária que os crentes romanos deveriam seguir: agradar a Deus, servir a Cristo e não a si mesmos. O mal será destruído. Paulo menciona aqui no capítulo 16, Paulo faz menção que o Deus da paz em breve esmagará Satanás, esmagará debaixo dos pés de Satanás. Essa citação, os teólogos apontam faz uma ligação, cria uma bridge, uma ponte com Gênesis capítulo 3,15, quando diz que da semente da mulher nascerá aquele que haverá de esmagar a cabeça da serpente, porque diz aqui: o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Mas como Jesus já tinha vindo, Paulo escreveu isso por volta do ano 55 depois de Cristo. Jesus já tinha vindo, tinha morrido pelos nossos pecados, já tinha sido assunto aos céus, e ele diz: o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Logo não estava se referindo ao Calvário. Em breve, os teólogos dizem que ele estava apontando para a parousia, em termos escatológicos, para o dia final, quando Satanás será esmagado completamente, será jogado lá de água com fogo e enxofre. Vamos ver Lucas, Apocalipse, vamos ler primeiro. Aqui é uma alusão a Gênesis 3,15, onde Deus prometeu que da semente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente. Em sua morte vicária por nós na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, que é o diabo. O fato de que isso acontecerá em breve, Paulo diz: em breve esmagará Satanás, é uma referência a um tempo futuro nos planos de Deus. No juízo final, o diabo será julgado e condenado a sofrer eternamente. Vejamos então. Então, os teólogos apontam que quando Paulo diz: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás, não está aludindo ao Calvário, está aludindo ao juízo final. Leamos Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:10, para você ver o que é que o texto está dizendo, criando uma ponte com esse texto. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, o sedutor deles, será lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, onde já se encontram quem? A besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, eternamente. Então, para muitos teólogos, essa citação de Paulo refere-se a esse momento. O Deus da paz em breve esmagará Satanás. Satanás vai ser completamente, não vai ser destruído, não vai deixar de existir. Essa é a teologia adventista, que não tem base bíblica, que no dia do juízo o diabo simplesmente vai deixar de existir. Ele praticou criou uma sublevação celestial, uma insurreição celestial,
muitos anjos seguiram, tem criado um detrimento tremendo na história da humanidade. Quantas almas se perderam, milhares de vidas o diabo levou consigo. Depois, no dia do juízo, ele vai simplesmente receber uma carta de perdão do STF. Que história é essa? Muitos anos seguiram, Gilmar Mendes vai dar uma carta, pode ir para casa, pode tirar até a tonelina, vai para casa. Que história é essa? Depois que tudo que o capeta fez, é isso que a Igreja Adventista ensina, que no dia do juízo existe a doutrina do aniquilamento, que os perdidos, os ímpios simplesmente deixaram de existir, e o diabo vai ser pulverizado. Mas a Bíblia diz aqui que ele vai ser condenado eternamente. Então o Deus da paz em breve esmagará Satanás. A doxologia final. Como é a doxologia final? São as palavras finais de Paulo, de glória e magnificação a Deus. A doxologia de Paulo é uma conclusão eloquente e muito apropriada, pois ele toma os temas centrais da carta, reúne-os e os relaciona um com o outro. Paulo escreve sobre o poder de Deus. Ora, aquele que tem o poder dinamenor, ou dinamis, para confirmar vocês. Paulo fala na sua doxologia que ele escreveu em nome daquele que tem o poder para confirmar vocês. Harmoniza isso com Filipenses 1,6. Paulo diz: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Paulo diz: eu tenho certeza, Paulo diz, que o Senhor vai confirmar vocês no caminho dele. Isso é a perseverança dos santos. Não é você que persevera, é Deus que faz perseverar. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém vai tomar. Você é de Jesus, ninguém vai tomar você da mão de Jesus. Então, aquele que tem um poder para confirmá-los. Essa é uma tradução acurada do grego, esterizou. Esterizou do grego significa confirmar, nutrir, estabelecer. O próprio Paulo usa essa frase muitas vezes. João Calvino, comentando esse texto, o grande reformador, comentando sobre a perseverança dos santos nesse texto, o texto está aqui, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Romanos 16, 25. Ao adicionar que Deus era poderoso para confirmar os romanos, diz Calvino, ele os convence da certeza da perseverança final. Calvino menciona Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E para provocar neles esta profunda certeza e levá-los a buscarem refúgio no poder divino, nos apresenta uma promessa de uma paz prevalente aqui e agora, mas também nos assegura que esta graça será para sempre. Que coisa gloriosa! E o Deus da paz vos confirmará. Olha, é Paulo. Você não vai ser confirmado pela igreja presbiteriana? Quem vai te segurar nos caminhos de Jesus não é um pastor, não é a igreja, é Jesus. Ninguém vai tomar você da mão de Jesus. Ninguém. Você foi selado pelo sangue de Cristo. É que nós muitas vezes pensamos que nós estamos tão vulneráveis, mas não estamos não. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Isso é uma coisa gloriosa pensar nisso. O Evangelho, poder confirmador. Paulo escreve que é o poder de Deus. Ora, aquele que tem um poder para confirmá-los. A Epístola aos Romanos começa com poder e termina com poder. Interessante. O Evangelho de Romanos começou com a palavra poder e terminou com a palavra poder. Primeiro capítulo, versículo central é: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo volta a palavra poder. Ora, aquele que é poderoso, dinamenor, aquele que é poderoso para confirmar vocês, não somente para salvar vocês, mas para confirmar também. A Epístola aos Romanos começa e termina com a referência ao poder de Deus, por meio do Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus para salvar, Romanos 1,16, o Evangelho também é poder de Deus para confirmar. Essas palavras da doxologia traz a imagem de um Deus que é capaz para confirmar a igreja multiétnica de Roma. Cristo, mistério eterno. Espero que vocês estejam sendo pacientes. É a última vez. Nesse ano estamos pregando aqui na catedral, né? Então vocês serão pacientes, meus queridos e amados de Deus. Temos 13 lados para ver. Mas Paulo fala sobre o mistério. Fala de Jesus, o mistério de Deus. No final do versículo 25 ele diz: conforme revelação do mistério guardado em silêncio. O mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O apóstolo fala do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Em que consiste esse mistério? Isso Paulo não especifica aqui. Ele o faz, porém, em outro lugar. O segredo de Deus, antes oculto, mas agora revelado, é o próprio Jesus Cristo em sua plenitude. Todos esses textos falam.
Jesus, o mistério de Deus. Esse mistério inclui os judeus e gentios salvos, agora no só povo. Esse mistério inclui a igreja de Cristo. Paulo diz: grande é esse mistério. Paulo falando isso para a igreja. E assim, o mistério começa, continua e termina com Cristo. E finalmente, Paulo conclui exaltando o último versículo. Como é que termina o último versículo da carta aos Romanos? Paulo lê comigo? Romanos 16, 27. Ao único Deus, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa gloriosa para terminar uma epístola. Paulo é como ninguém, não há ninguém que seja tão sábio como Paulo para atribuir glória a Deus. Coisa maravilhosa. Finalmente Paulo conclui exaltando a sabedoria de Deus, ao único Deus. E nós cantamos: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível mas real, a Ele tributamos o louvor. Amém? Praise the Lord. Finalmente Paulo conclui exaltando: ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus manifesta no próprio Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, sobretudo em sua cruz, a qual, embora seja loucura para os seres humanos, é sabedoria de Deus, ao Deus sábio. Ao único Deus. Paulo conclui com uma declaração: ao único Deus seja dada a glória. Em Romanos 11, 13, 36 tem a mesma frase: a Ele seja a glória para todos sempre. Orgulharmos equivale a comportar-nos como se fôssemos Deus Todo-Poderoso, pavoneando-se, tornando-se como se fosse pavão, como se fôssemos donos do lugar, e agindo pretensiosamente como se a glória pertencesse a nós, como se fosse nossa. Tem gente assim. Tem gente que se sente um pavão na igreja, se pavoneia como se fosse o próprio Deus. É um perigo isso, alguém tenta furtar a glória de Deus. Eu tenho um medo tremendo disso. Lembra o que aconteceu com Herodes? Herodes Antipas. Está lá em Atos capítulo 12. O povo ele se apresentou diante do povo, e o povo glorificou como Deus. É voz de Deus e não de homem. Ele aceitou a glória dos homens. Veio um anjo do céu, o feriu, e ele morreu comido de vermes. E o texto diz: porque ele não deu glória a Deus. Eu tenho um medo muito grande quando um pastor, qualquer um, começa a furtar a glória de Deus. É um perigo. É um perigo isso. Lembro muito bem o que aconteceu com o Tim Swaggart, né? Quando ele disse em um dos seus programas na década de 80 que metade do que Deus estava fazendo no mundo, estava em evangelismo e missão, Deus estava fazendo pelo intermédio dele. 2 anos depois estava fora do ministério. Mas ele chegou a dizer pela televisão, para o mundo todo, via satélite, que metade do que Deus estava fazendo no mundo, a metade do que Deus estava fazendo no mundo, evangelismo e missão, o Senhor estava fazendo através dele. Então o Senhor pensou: mas será possível? Uma criatura assim, que a metade está fazendo no mundo é por causa dele? Tá bom, eu vou mostrar para ele que não precisa dele. Então, a melhor coisa do mundo é saber atribuir a Deus toda a glória. Por isso Paulo foi tão feliz. Romanos é um livro que nos convida a glorificar a Deus, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque ninguém há que seja justo perante Deus, não há um justo nenhum sequer. Romanos capítulo 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Porque só em Cristo não há mais condenação. Depois que lemos Romanos e temos uma visão clara, nítida e cristalina do plano de Deus, é impossível não atribuir a Deus toda a glória. Então, o livro dos Romanos é o livro que convida esta igreja, os internautas e a todos nós a atribuirmos a Deus e a Deus somente toda a glória. Amém? Pai Celeste, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse instante. Abordamos hoje o último capítulo da carta aos Romanos. Quisera nós, Senhor, passarmos mais tempo. É claro, não queremos, Senhor, de forma nenhuma fazê-lo, mas, Senhor, esperamos que por Tua graça
as pessoas que ouviram as mensagens expostas, não somente aqui na igreja, mas os internautas. Que o Espírito Santo de Deus tenha trabalhado nos seus corações, que o Senhor tenha durante esses meses conversado nos seus corações, tenha feito uma grande obra nesses corações, e que nós, juntamente com Paulo, estejamos juntos fazendo em uníssono uma só voz com ele, atribuindo ao Senhor toda a honra e toda a glória, ao único Deus, ao sábio Deus, ao Deus único, invisível e eterno. Seja Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor, agora e sempre eternamente. Amém. O Senhor os abençoe de forma muito graciosa e bela, que o Senhor use cada um de vocês para a glória dele. É a minha oração humilde e sincera, no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a gente chegamos ao fim do nosso estudo e estamos chegando ao final do ano também. E eu gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos. Primeiro, ao anjo da igreja, ao nosso pastor, o reverendo Isaías, que apoiou esse trabalho, que nasceu dentro da nossa EBD. Esse é um trabalho da EBD, da nossa escola bíblica dominical. Claro que é uma terça-feira, mas é um estudo bíblico que nasceu um desejo dentro da nossa escola bíblica dominical. Nós tivéssemos um estudo mais aprofundado em termos teológicos e a gente abordou então o livro aos Romanos. Tivemos uma reunião com o Ministério de Ensino da Igreja, que também apoiou esse trabalho, e votamos no Ministério de Ensino para que o ano que vem esse trabalho continue. Então o Ministério de Educação Cristã da Igreja aprovou que o ano que vem a gente continue. Claro que agora a gente vai ter que ir ao conselho, pedir ao conselho da igreja. Quero agradecer ao conselho da igreja que também apoiou nesse ano o nosso trabalho aqui na EBD. Então sou grato ao conselho que em tudo nos apoiou, ao pastor que nos apoiou, o reverendo Isaías, aos nossos amigos da EBD, os nossos colegas da EBD que nos apoiaram, a superintendência que esteve junto conosco, nosso ministro de Educação que nos apoiou nesse trabalho. Mas a gente tem outras pessoas a agradecer também. O William, nosso maestro, desde que a gente iniciou o nosso trabalho, tem nos ajudado aqui. Mas o nosso propósito era nós acabar em novembro. E a gente, por conta do que o próprio professor nos explicou, os capítulos foram maiores, o assunto é interessante, a gente adentrou, ao mês de dezembro. E hoje o William me ligou, que ele sempre está aqui conosco, tocando piano, ajudando nos louvores, mas hoje ele está numa cantata com o Teatro Municipal, lá em Niterói. Então ele ligou cedinho para mim, dizendo: Maurício, não poderei estar aí, mas que vocês tenham um bom estudo. Então o William e o Arthur, que tem nos ajudado na música, o meu agradecimento, e no domingo quero dar um abraço forte nele. Mas eu também gostaria de agradecer ao querido, agora diácono Jonas. Por favor, Jonas, vem aqui, e eu vou pedir para a mulher mais linda do mundo, a minha esposa, a Gisele, pegar uma pequena lembrança que eu gostaria de, como escola dominical, dar uma pequena lembrança para o diácono Jonas, diácono agora, eleito no ano que vem, a partir do ano que vem, que desde o primeiro estudo tem nos ajudado, nos auxiliado aqui, e é uma pequena lembrança, meu irmão, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu empenho nesse trabalho da EBD. É bom ser diácono, Eu acho que todo presente material deva ser dado, não desmerecendo a Gisele, mas eu quero otorgar e tributar e creditar ao reverendo Antônio José. Ele é merecedor de ser laureado, presenteado, mas eu fico lisonjeado também com esse presente. Muito obrigado, Deus abençoe. Nós tivemos também, durante todo o período que a gente esteve aqui com os nossos estudos, várias pessoas da área do Ministério do Som da igreja nos ajudando com a regulagem do som e tal. Muitas pessoas estavam nos ajudando também com a transmissão ao vivo. Você que nos assiste sabe que tem uma equipe aqui que nos apoia, que sempre tem vindo aqui. Várias pessoas vieram nos ajudar. Eu seria injusto se fosse mencionar todos os nomes e esquecesse alguém.
Então eu gostaria de agradecer ao Ministério, né, de Comunicação da Igreja, o Ministério que tem trabalhado aqui para transmitir essas aulas. Muito obrigado. O presbítero que coloca isso lá na internet é o presbítero João Bastos. Então eu gostaria também de externar o meu agradecimento ao presbítero João Bastos, que nunca mediu esforços, pelo contrário, ele sempre nos apoiou e corrigia e conversava, e a gente tentava melhorar, assim, diminuir para ficar um formato melhor para colocar lá na internet. Então o meu abraço ao presbítero João Bastos e também ao presbítero Luiz Alberto, que coordena a equipe de vídeo da igreja, que também nunca mediu esforços, mas sempre nos apoiou aqui com as pessoas para transmitir aqui. Mas eu gostaria de homenagear uma pessoa em nome da equipe toda, né? Por quê? Porque desde o primeiro dia que a gente começou, essa pessoa, e na verdade é um casal, né? Mas eles têm todas as terças-feiras estado aqui. Então, em homenageando ele, eu gostaria de homenagear todos aqueles que colaboraram. E é o nosso querido Valdir Terra. Ele deve estar lá no vídeo, né? Vou pedir para o Valdir vir aqui, ele deve estar escutando lá, né? E a Penha também. Penha, por favor, vem aqui, Penha. A gente gostaria de te dar um abraço e te dar uma pequena recordação, já que estamos pertinho do Natal. Sabe, escutou? Vem cá, Valdir, meu amigo. É uma pequena lembrança do nosso carinho pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação de vocês. Então esse precioso casal está desde o primeiro dia da nossa lição aqui conosco, e o Valdir é que tem nos ajudado hoje, né? Mas tem outras pessoas que nos ajudaram também, que é a nossa querida irmã de atrás, estou vendo ela ali no fundito, que sempre nos ajudou no vídeo. Obrigado, querido. Então, homenageando ele, eu queria trazer essa homenagem para todas as pessoas. E eu também gostaria de chamar o reverendo aqui, o nosso professor. Por favor, professor, vem aqui, porque a classe também colaborou e comprou uma pequena lembrancinha para o senhor, né? Mas é uma lembrança da classe. Então, algumas pessoas nos ajudaram e a gente trouxe uma pequena lembrança. A sua esposa também, Maria Helena, por favor, Maria Helena, vem aqui, por favor, esteja conosco aqui. Tem uma pequena lembrancinha para você também. Nós queremos agradecer do fundo do coração, do fundo do coração, pelo seu carinho, sua dedicação, o seu estudo. Como o senhor já mencionou várias vezes, a gente, ao ouvir o estudo, sabe que é um verdadeiro aprofundamento seu também. Quer dizer, o senhor tem um tempo de estudo longo para trazer tanta informação para a gente. Gostaria de chamar o Vinícius, vem cá, Vinícius, para orar pelo nosso professor, e o querido diácono vai entregar o nosso singelo presente para o senhor aí. Amado Deus e Pai, misericordioso Deus, com o coração grato, estamos todos aqui, Pai, para te agradecer pela ministração da Tua Palavra, Pai, na carta aos Romanos, realizada pelo seu servo Antônio José, Pai. Sabemos que todos aprendemos muito, enriquecemos nossas vidas, Pai, e muito mais a dele mesmo, Pai, em aprender e poder divulgar a Tua Palavra, Pai. Estamos muito gratos por isso. Pedimos que o Senhor continue abençoando sua vida, ao seu ministério, os seus estudos, Pai, juntamente com a sua esposa, Pai. Louvado seja o teu nome por tudo aqui que ocorreu, Pai, porque sabemos que tudo veio de ti. Em nome de Jesus é que te damos graça, encerrando esse momento, Pai, desses estudos. Amém, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer
O reverendo vai emprestar a bênção para a gente terminar, mas eu gostaria de convidar todos vocês. A gente vai ter um pedacinho de bolo e um cafezinho aqui no hall da cantina, que é também para encerramento, né, da classe, final de ano. Obrigado por você estar conosco, obrigado por você ter vindo. Não esqueça de subir até o hall da cantina e vamos ter um pequeno momento ali de comunhão, de confraternização, todos nós ali. Até sem coragem de abrir. Eu pensei que era uma coisa tão sincera. É que eu faço? É um computador que estão dando aí, né? Mais do que necessário, não precisava ter essa despesa comigo, não. Ah, Jesus da glória. É que eu faço? Eu fiquei até sem chão. Tenho palavras para agradecer. Vai ser muito útil. Muito obrigado. Muito obrigado de todo o meu coração. Obrigado por minha alma. Obrigado ao prefeito Maurício, que convidou em nome do conselho, né? O prefeito Maurício é amigo já de vários anos. Há pessoas que nós conhecemos, que parece que nós conhecemos há muitos anos, né? Eu tenho amigos muito queridos, né? Que já caminham comigo há muitos anos. O Marco é um amigo que conheço há 20 anos, desde São Paulo, né? Maurício é outro amigo que, desde que cheguei aqui, ele se afeiçoou a mim, chegando aqui na catedral, tornou-se um grande amigo, conversamos muito. Então é bom ter amigos. Não tenho muitos, mas os amigos que eu tenho, os poucos que eu tenho, são amigos de verdade, né? Então, amigo é aquele que está com você. Alguém já disse, inclusive, a expressão não é minha, mas é até do pastor Billy Graham. Então, eu vi esse sermão dele, que ele falando pregando sobre Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo nasce. A mensagem que eu vi em inglês dele: em todo tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão. Ele diz que amigo é aquele que está com você quando todos pularam do barco fora. Que coisa admirável, né? Amigo é aquele que está com você quando todos pularam do barco fora. Nós começa a passar a crise, está desempregado, fica desempregado, já é visto como indivíduo de segunda classe. Coisa assim. Só é mudar um pouco de status social, o povo já não vê você do mesmo jeito. Então, é bom ter amigos, né? Muito obrigado, Maurício, pelo convite, em nome do conselho, né? Obrigado à igreja, obrigado aos queridos aqui, todos vocês, não vou dizer nome não, porque todos vocês, o João, o Carlinhos, e todos vocês aqui são meus amigos, né? Eu os amo muito, então, eu sou como um Paulo, eu gosto de ser muito pessoal. Eu como pastor gosto de ser muito pessoal, tratar as pessoas com muita dignidade, tenho o maior prazer em fazer deferência às pessoas, honrar as pessoas, porque eu creio que quando fazemos isso para as pessoas, Deus também nos honra, né? Eu honro aqueles que me honram, diz o Senhor. Receba a bênção dos santos apóstolos. Que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, e as consolações e a ternura do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre vós permaneça até Jesus voltar. Amém, Jesus. Sou muito abençoado. Então, meus irmãos, não esqueçam, vamos ter um lanchinho aqui em cima, tá bom?